Além das pirâmides, o legado imortal dos rituais egípcios. Você sabia que para os antigos egípcios, morrer era apenas o começo de uma nova jornada? Por trás das pirâmides imponentes e das tumbas secretas, existia uma crença tão poderosa que moldou toda a civilização. Neste vídeo, você vai descobrir por que preservar o corpo era mais importante do que a própria vida. E como essa obsessão com a eternidade deu origem aos rituais mais extraordinários da história humana. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente a forma como você vê a morte e a vida. No coração do Egito Antigo, entre as areias escaldantes do deserto e as águas sagradas do Nilo, uma cultura floresceu em torno de uma ideia única. A vida não terminava com a morte. Para os egípcios, a morte era uma transição, uma ponte sagrada para o reino de Osíris, onde a alma viveria por toda a eternidade, se o corpo estivesse pronto para isso. Essa crença profunda moldou tudo, desde a arquitetura colossal das pirâmides até os detalhes mais minuciosos dos rituais funerários. O corpo, ou Kat, precisava ser preservado perfeitamente, pois era o lar temporário do espírito até o reencontro no além. Por isso, os egípcios se dedicaram durante séculos a desenvolver métodos cada vez mais precisos e sagrados para manter seus mortos vivos. O processo era sagrado e assustadoramente meticuloso. Começava com a retirada dos órgãos internos, cada um com seu próprio destino. O fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos eram colocados em vasos canópicos, guardados sob a proteção dos filhos de Horus. O coração, este era o mais importante, pois seria pesado na balança da justiça no mundo dos mortos. Mas o cérebro era descartado, por acreditar-se que a inteligência e a alma residiam no coração. O corpo, então, era desidratado com natrão, um sal especial, por 40 dias. Depois vinha o embalsamamento, os perfumes, as resinas, os envoltórios de linho e os amuletos mágicos. Cada etapa era uma tentativa de manter o corpo puro, intacto, digno de enfrentar os deuses e alcançar a eternidade. E é exatamente aí que descobrimos o verdadeiro propósito dos sepultamentos egípcios: garantir a imortalidade da alma. Não se tratava apenas de enterrar um corpo. Era uma cerimônia cósmica, uma preparação para enfrentar o julgamento de Osíris. A preservação física permitia que o Ka e o Ba, aspectos espirituais do ser, se reunissem no Ak, uma forma iluminada da alma, capaz de viver para sempre. Cada pirâmide, cada tumba decorada com hieróglifos, cada objeto deixado ao lado do corpo, tudo tinha um propósito: preparar aquele espírito para a maior de todas as jornadas, a vida eterna. Quando olhamos para uma múmia em um museu, o que realmente estamos vendo não é apenas um corpo antigo, mas um sonho de eternidade cuidadosamente embalado em linho e fé. Os egípcios nos ensinaram algo poderoso: que o valor da vida está na crença do que vem depois dela. E se eles estavam certos, e se o verdadeiro segredo da imortalidade estiver mesmo em como vivemos e em como somos lembrados? Você já parou para pensar como um corpo pode resistir ao tempo por mais de 3.000 anos? Os antigos egípcios dominaram uma arte tão complexa e precisa que seus mortos continuam entre nós até hoje. Neste vídeo, você vai mergulhar nos bastidores da mumificação. Um ritual sagrado, secreto e impressionantemente técnico. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai te fazer ver as múmias com novos olhos e talvez até repensar o significado de respeito aos mortos. Enquanto o mundo moderno vê a morte com medo ou distância, os egípcios viam nela uma oportunidade de eternidade. E para garantir essa eternidade, era preciso muito mais do que fé. Era necessário técnica, precisão e um conhecimento profundo do corpo humano.
A mumificação não era apenas um ritual espiritual, era também uma verdadeira arte, reservada a especialistas, treinados por anos para dominar cada detalhe do processo. Esses artesãos da eternidade usavam ferramentas específicas, substâncias raras e segredos passados de geração em geração para transformar um corpo mortal em uma morada eterna para a alma. O processo começava com uma delicada cirurgia, a remoção dos órgãos internos. Com um gancho metálico, o cérebro era retirado pelas narinas, uma técnica que exigia precisão e coragem. Em seguida, uma incisão lateral no abdômen permitia a retirada dos demais órgãos, cada um com sua função simbólica. O corpo, então, era coberto com natrão, um sal natural, por 40 dias, até que toda a umidade fosse retirada. Mas não bastava secar. Era preciso preparar. Óleos sagrados, perfumes raros e resinas aromáticas eram aplicados com cuidado, perfumando o corpo e protegendo-o da decomposição. Cada detalhe era um ato de reverência ao falecido. Quando o corpo estava pronto, ele era envolvido com camadas e mais camadas de linho branco. Entre cada camada, amuletos mágicos eram posicionados, cada um com um propósito: proteção, orientação, poder. Era como vestir a alma para a eternidade. Os embalsamadores não eram apenas técnicos, eram sacerdotes em missão divina. Eles recitavam orações, realizavam rituais e garantiam que cada passo fosse executado com o máximo de respeito. Ao final, o corpo mumificado era colocado em um sarcófago belamente decorado, pronto para ser conduzido à sua tumba como um rei em direção ao trono do além. A mumificação não era apenas um método de preservação, era uma declaração de amor, fé e reverência à vida que passou. Cada múmia que encontramos hoje carrega em suas faixas de linho o testemunho de uma civilização que acreditava que ninguém morre enquanto é lembrado. Talvez seja esse o maior legado do Egito Antigo. Nos ensinar que mesmo diante da morte, a arte, o cuidado e a fé podem criar algo eterno. E se eu te dissesse que cada tumba no Egito Antigo era mais do que um túmulo, era um portal para a eternidade? Atrás das paredes cobertas de hieróglifos e pinturas misteriosas, os antigos egípcios deixaram mensagens poderosas sobre a vida, a morte e o que vem depois. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro propósito das tumbas egípcias e por que elas eram projetadas como fortalezas espirituais para os mortos. Fique até o fim, porque as respostas que essas paredes guardam ainda ecoam nos corredores do tempo. Para o povo do Nilo, a morte não era um fim, mas uma passagem, e como toda grande jornada, ela exigia preparação, proteção e propósito. Por isso, as tumbas egípcias não eram simples sepulturas. Elas eram verdadeiros palácios eternos, cuidadosamente planejados para guardar não apenas o corpo do falecido, mas também todos os bens que ele precisaria no além. Desde alimentos, joias e mobiliário, até estátuas, armas e papiros sagrados, tudo era depositado ali com a certeza de que o morto continuaria sua existência em outra dimensão. E para garantir essa continuidade, cada centímetro da tumba tinha um papel sagrado. As paredes das tumbas eram cobertas por pinturas detalhadas e hieróglifos cheios de significado. Não eram apenas arte, eram mapas espirituais. Ali, cenas do cotidiano do falecido se misturavam a rituais religiosos e símbolos de proteção divina. Os textos guiavam a alma pelo mundo subterrâneo, ensinando feitiços, preces e nomes de deuses que precisariam ser invocados durante a travessia. E tudo isso era envolvido por um propósito ainda mais profundo: preservar a identidade, a memória e a essência do indivíduo para que ele nunca fosse esquecido. Quanto mais rica e bem decorada a tumba, maior era o status, e mais sólida, acreditava-se, era a imortalidade conquistada.
Mas as tumbas também eram vivas. Elas não eram lugares de silêncio e esquecimento, mas sim de visita, ritual e conexão. As famílias iam até lá regularmente, levando oferendas, acendendo incensos e realizando cerimônias para manter o vínculo com seus entes queridos. Era uma ponte entre os mundos, onde os vivos e os mortos continuavam a se encontrar. Os sacerdotes realizavam rituais específicos para manter a alma do falecido fortalecida no além, garantindo que ele fosse lembrado, honrado e, com isso, mantido vivo eternamente. As tumbas eram, acima de tudo, o reflexo daquilo que os egípcios mais valorizavam: a continuidade da vida, mesmo depois da morte. As tumbas do Egito Antigo não eram apenas construções de pedra. Eram cápsulas do tempo, monumentos à fé, ao amor e à esperança de que a morte não destrói, apenas transforma. Cada detalhe esculpido, cada pintura meticulosamente desenhada era um grito silencioso dizendo: eu estive aqui e continuo aqui. Talvez o maior ensinamento das tumbas egípcias seja este: ser lembrado é uma forma de eternidade. E você? Como deseja ser lembrado? Se essa jornada tocou seu coração, não perca continuar assistindo nosso vídeo, onde revelamos os segredos das maldições das tumbas e por que tantos exploradores pagaram caro por perturbá-las. Que sua história também seja digna de ser eternamente lembrada. Você teria coragem de enfrentar deuses, monstros e um julgamento divino, tudo isso depois da morte? Para os antigos egípcios, a verdadeira vida começava após o último suspiro, mas apenas os justos passavam pela provação final. Você vai descobrir a incrível e perigosa jornada da alma rumo ao além, e por que um simples coração podia decidir entre a eternidade ou o esquecimento total. Fique até o fim e veja como os egípcios transformaram a morte no maior desafio da existência. A morte no Egito Antigo era apenas o início de uma jornada longa e repleta de provações. Segundo suas crenças, a alma humana, composta por diferentes elementos como o Ka, o Ba e o Ak, precisava superar um verdadeiro campo de obstáculos antes de alcançar a vida eterna. Essa travessia não era simbólica, era real, espiritual e profundamente temida. O Livro dos Mortos, como ficou conhecido, era o guia essencial para essa jornada, contendo encantamentos, instruções e proteções que ajudavam o falecido a vencer os perigos do mundo subterrâneo e alcançar seu destino final ao lado dos deuses. Entre as etapas mais importantes dessa travessia, havia um momento decisivo: o julgamento da alma no salão de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Diante do deus Osíris e de 42 juízes divinos, o coração do falecido, símbolo de sua consciência e ações em vida, era colocado em uma balança. Do outro lado, uma pena representando a justiça perfeita de Maat. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada pura, e o falecido podia entrar no reino eterno. Mas se fosse mais pesado, carregado de mentiras, egoísmo ou maldades, o destino era a aniquilação, devorado por Amit, a devoradora de almas. Parte leoa, parte crocodilo, parte hipopótamo. Para os egípcios, esse julgamento não era uma metáfora, era uma verdade absoluta. Por isso, toda a vida era vivida com um olho na eternidade. Praticar a justiça, honrar os deuses, ajudar os outros e manter o coração limpo eram formas de garantir uma passagem segura. Os que passavam por essa última prova eram recebidos por Osíris no campo dos juncos, um paraíso onde a alma viveria para sempre, em paz e harmonia, na presença dos deuses. Lá, tudo o que se amava em vida seria restaurado. A família, a alegria, o trabalho e até os prazeres cotidianos. Era o ápice da existência, a recompensa final para os que viveram com retidão. A jornada para o além, para os egípcios, era o espelho da vida,
Suas escolhas, seus atos e suas palavras ecoavam na eternidade. O coração, mais do que qualquer outro órgão, era o verdadeiro livro das ações humanas e o passaporte para a imortalidade. Esse ensinamento antigo, apesar dos milênios que nos separam, ainda fala conosco hoje. Viva de forma justa e colherá a paz eterna. Se você se emocionou com essa história, não perca a continuação do vídeo, onde revelamos os mistérios do deus Osíris e como ele se tornou o Senhor do Além. Reflita. Será que seu coração seria leve o suficiente para conquistar a eternidade? Você já parou para pensar por que, mesmo após milênios, ainda somos fascinados pelas múmias, tumbas e segredos do Egito Antigo? Os antigos egípcios não só criaram uma das civilizações mais avançadas do mundo, como também deixaram um legado que até hoje influencia como enxergamos a morte e o que pode existir além dela. Você vai entender por que os rituais funerários egípcios continuam vivos e o que eles ainda têm a nos ensinar. Desde que arqueólogos começaram a desvendar os mistérios das areias do Egito, os rituais de enterro se mostraram um dos pilares mais reveladores dessa civilização. Cada múmia descoberta, cada tumba aberta, cada hieróglifo decifrado revela uma parte do imenso quebra-cabeça cultural e espiritual de um povo que via a morte não como fim, mas como transição. Ao estudar esses costumes, temos acesso direto ao coração de uma sociedade que acreditava na eternidade com uma convicção quase palpável e que viveu com os olhos sempre voltados para o além. Esses rituais, tão minuciosos e sagrados, influenciaram não apenas a arqueologia e a história, mas também a nossa percepção moderna sobre a vida após a morte. Eles nos desafiam a refletir sobre o que valorizamos em vida e o que deixamos para trás. Mais do que simples práticas religiosas, os enterros egípcios são testemunhos da obsessão humana com a imortalidade, da busca pela transcendência e do medo, ou esperança, de que exista algo depois do último suspiro. Museus ao redor do mundo exibem sarcófagos, amuletos, papiros e artefatos funerários que ainda hoje nos deixam sem palavras diante da sua complexidade e beleza. O mais impressionante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não conseguimos decifrar todos os códigos dessa civilização. O estudo dos rituais de sepultamento egípcios continua a revelar novos conhecimentos sobre medicina, astronomia, religião, engenharia e, principalmente, sobre a alma humana. Cada descoberta é como abrir uma nova janela para o passado. É através dessas práticas funerárias que conseguimos tocar o espírito de um povo que viveu há milhares de anos, mas cuja voz ainda ecoa nas galerias silenciosas de tumbas e nos corredores dos museus. O legado do Egito Antigo é, sem dúvida, um lembrete poderoso de que aquilo que deixamos fala por nós por toda a eternidade. Os rituais funerários do Egito Antigo não foram esquecidos. Eles continuam vivos na memória da humanidade como um símbolo de reverência, de sabedoria e de conexão com o sagrado. Eles nos ensinam que o verdadeiro valor da vida está na forma como nos preparamos para o que vem depois, e que o que deixamos como legado pode atravessar séculos, tocar corações e inspirar novas gerações. Se este vídeo despertou em você uma nova visão sobre a morte e o além, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu te convido a continuar essa jornada conosco. No próximo vídeo, vamos explorar as histórias mais misteriosas de tumbas amaldiçoadas e os enigmas que nem a ciência conseguiu explicar. Até lá, lembre-se, a eternidade começa com o que você constrói hoje.